Deus abençoe, um bom dia a todos vocês. Eu vou estar lendo aqui na carta de Hebreus, capítulo 1 em diante. E a palavra de Deus ela vai discernir espiritualmente. Ela vai fazer morada no nosso templo, o templo do Espírito Santo. Somos o nosso corpo, que conduz os nossos caminhos. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nos falou nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Pessoal, aqui no título, aqui fala das histórias dos profetas. Vamos tirar um exemplo de Moisés. Vamos lá para o capítulo 3. E por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanta maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Aqui no capítulo 3, fala da dedicação de Moisés, em santificar e buscar a fazer a confissão de Deus, sobre a escolha, a separação da santificação dos sacrifícios, da obediência do mandamento. Então, o povo, quando foi tirado da terra do Egito, por Moisés, diante da desobediência, muitos, eles se endureceram o seu coração. Aqui, fala: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvides a minha voz, portanto, como diz o Espírito Santo, quer ver? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seus corações, e não conheceram os meus caminhos. Por quê? Não conheceram os seus caminhos. Porque aqui fala que eles provocaram Deus no dia da tentação, e eles endureceram o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Então, diante de 40 anos, aquele povo, o povo que se deixaram provocar o pecado, que fala aqui, no capítulo 1, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra nas alturas. Majestade nas alturas. E o povo do passado, que era do Moisés, eles provocaram a Deus, endureceram o seu coração e não conheceram os seus caminhos. Então, quando Deus ele enviou o seu Filho, Jesus, ao mundo, aquele povo se encontrava em trevas, porque até hoje ainda alguns se encontram em trevas por levar Moisés com honra dos que têm a casa que tem aquele que a edificou. Quem edificou?
Pai, Filho e Espírito Santo. E aí Deus fala: por isso indignei contra esta geração. E disse: estes sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Então Jesus veio pregando no mar da Galileia, lá de Nazaré, né, próximo ao Rio Jordão. Ele veio pregando e dizendo: João Batista, arrependei-vos que é chegado vós ao reino dos céus. E Jesus foi de encontro a ele para ser batizado por ele, para que se cumprisse tudo o que estava na Escritura. Era necessário que se cumprisse o que estava na Escritura. Então aqui Hebreus fala sobre todas as maravilhas. Aqui, ó. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então o próprio Filho, ele veio fazendo as obras diferentes do que Moisés. Moisés, ele veio fazendo conforme Deus falava, e Deus falou: eu vou tirar meu povo de Israel do Egito. E Deus usava Moisés para fazer os milagres acontecer, os fatos notórios aos olhos do povo de Israel, que muitos, vendo a sua operação do poder do seu querer, eles colocavam-se com o coração endurecido e entristeceram Deus, e não reconheceram os seus caminhos, o que diz aqui. Então Jesus, por fazer sinais, milagres e maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuiu por sua vontade. Está perguntando. Porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. Então, os anjos, que é os labaredas de fogo, eles vieram em formas de sonhos, né? Apareceram durante 40 dias, né? Após a morte de Jesus Cristo, anunciando que ele vive. Antes, né, na tentação do deserto, quando ele foi provado pelo diabo, que ele teve que jejuar 40 dias e 40 noites, e depois os anjos o serviram. Então aqui, mas quem serviu e se fez menor do que os anjos foi o próprio Filho, conhecendo o pecado do povo, se fazendo forma de homem e tendo as mesmas paixões, as mesmas sensações, porque ele sabe muito bem o que há no homem. Então ele falava as coisas concernentes ao reino dos céus. Então, Deus fala aqui no capítulo de Hebreus, que ele coloca assim, ó: assim jurei, aqui ó, Deus se coloca, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Então assim, Deus jurou para que não entrasse no seu repouso aqueles cujos corpos caíram no deserto, pelas suas desobediências e por ter o seu coração endurecido e não ter conhecido os teus caminhos. Então, quando ele fala, ele assim jurou na minha ira que não entrarão no meu repouso, era para aquelas pessoas desobedientes, porque logo lá na frente, depois de 14 gerações, próximo a 14 gerações até o nascimento de Jesus, 14 gerações. Então passou aí praticamente essas gerações para chegar à promessa. Quando chegou a promessa, Jesus veio anunciando o reino dos céus. E veio fazendo milagres, curas e sinais que vinham do Espírito Santo. Porque quando Deus pairava sobre as águas, o Espírito parava sobre as águas, Deus falou: haja porção de água e porção de terra. Né? Assim Deus o fez. Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. E Deus é um só. Então, dá para nós vermos aqui que Jesus veio anunciando o Evangelho e falando das grandezas concernentes ao reino dos céus. Então, a desobediência do povo do passado foi aqueles que pereceram
e caíram no deserto. Aqueles que obedeceram alcançaram a sua promessa prometida. Acabou, 10 minutos.